O peixe-boi, apesar de ter em seu nome a palavra peixe, é o maior mamífero aquático que habita os rios da Amazônia, ou seja, é o maior dos gigantes da nossa megafauna aquática amazônica. Essas criaturas fascinantes de comportamento tranquilo e discreto são consideradas um símbolo da biodiversidade e dos ecossistemas aquáticos. E quando falamos de peixe-boi, não estamos falando de uma única espécie. Então, atualmente no mundo a gente tem 3 espécies de peixe-boi. Tem um peixe-boi que vive na África, tem o peixe-boi marinho que vive desde aqui da costa do Nordeste no Brasil até os Estados Unidos, e tem o nosso, o peixe-boi da Amazônia, que ele só vive em água doce. Praticamente a diferença entre eles é a distribuição. O peixe-boi africano e o peixe-boi marinho, eles vivem no mar e entram em rios de água doce, manguezais para se alimentar. E o peixe-boi da Amazônia, ele é a única espécie de peixe-boi do mundo que ela é exclusiva de água doce. Ela só vive em água doce e nos rios da Amazônia. Então, como a gente chama, né, que ela é uma espécie endêmica ali da nossa região amazônica. E aí, ficaram curiosos? Se liga aqui nesse episódio que vamos explorar muito sobre o peixe-boi, suas características, habitat, comportamento e os desafios enfrentados para a sua conservação. Eu sou a Maria Cunha. E eu sou Clara Machado. Você está escutando o episódio Peixe-Boi, da temporada Os Gigantes dos Rios, do Vozes do Juruá, o podcast do Instituto Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Nossa, me enrolei toda, olha de novo. Vozes do Juruá. O peixe-boi amazônico é uma espécie que desperta muita curiosidade das pessoas por ser raramente vista. Mesmo eu, sendo moradora de uma comunidade na Amazônia, poucas vezes tive a oportunidade de ver aquele focinho dele fora d'água. Por ser uma espécie com hábitos tão discretos, existem muitas especulações sobre como esse animal vive e se comporta. O Diogo de Souza, que é biólogo de formação e trabalha há anos com a espécie, é quem vai nos contar um pouco sobre o maior dos gigantes da megafauna aquática amazônica. Então, meu nome é Diogo Alexandre de Souza, eu sou biólogo de formação, eu sou do litoral de São Paulo, então quando eu me formei eu voltei para a minha terra natal e comecei a trabalhar com mamíferos aquáticos marinhos, né, que são as baleias e os golfinhos. Eu sempre tive interesse em trabalhar com esses animais por conta que eram animais ameaçados, carismáticos, tinham uma importância bem forte aqui para o local que eu trabalhava, e eu sempre gostei de trabalhar com conservação. Então, minha vida profissional sempre me levou a trabalhar com projetos de conservação, que envolvia espécies ameaçadas, comunidades locais. E aí, um ano depois de formado, eu fiquei sabendo de um projeto na Amazônia com peixe-boi que ia começar, que era um programa de soltura de filhotes que tinham sido resgatados e eles iam ser devolvidos para a natureza. Era um projeto inicial lá do INPA, em Manaus, junto ao projeto Peixe-Boi. E aí eu parti para a Amazônia, né? A Amazônia sempre foi um local que eu tinha muito interesse em conhecer, ainda mais sabendo que tinha mamífero aquático lá, então eu não precisava ficar totalmente fechado no mar. Então foi o que me motivou a ir para lá, foi querer trabalhar na Amazônia e também sabendo que o peixe-boi ele era uma espécie muito importante para a região, não só como recurso alimentar, econômico, mas pela importância ecológica dele mesmo para os rios da Amazônia. Então foi isso que me motivou a ir para lá em 2008. O Diogo faz doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é o atual presidente da AMPA, que é a Associação Amigos do Peixe-Boi, que é uma instituição do terceiro setor que ela é vinculada ao Laboratório de Mamíferos Aquáticos do INPA. Então, a AMPA surgiu em 2001 justamente para fomentar as ações de educação ambiental, captar recursos para fazer pesquisa buscando a conservação, né, dos mamíferos aquáticos da Amazônia e também dos ambientes que eles vivem. Então, a gente não tem só o peixe-boi da Amazônia, a gente também tem outros mamíferos aquáticos, como o boto vermelho, tucuxi, arirã e lontra. Então, a AMPA trabalha nessa linha de pesquisa também. O Diogo vinha falando sobre as diferentes espécies de peixe-boi que temos no mundo e como identificar cada uma delas. O peixe-boi marinho, ele é cinza, chega a quase mais de 3 metros de comprimento, chega a pesar até 1 tonelada. O peixe-boi africano ele é um pouco menor, ele é mais escuro, meio amarronzado, chega a uns 700, 800 quilos. E o peixe-boi da Amazônia, além de ser, eu acho, o mais bonito dos peixes-bois, ele é o menor também,
Ele chega a 2,80 metros no máximo, quase 3 metros, 450 quilos. Que é o mais bonito, a gente vai ter que concordar. Mas é impressionante que o bicho tem 2,80 metros, 450 quilos, e é o menor de todas as espécies de peixe-boi. Isso que eu chamo de megafauna. Ele é todo preto, né? Ele tem uma mancha branca no ventre, na barriga, e essa mancha é como se fosse uma impressão digital. Então, até quando os pesquisadores usam essa mancha para tentar individualizar os animais no cativeiro, porque cada peixe-boi tem uma marca única, uma mancha branca única na barriga. Então, isso é legal porque a gente consegue identificar os indivíduos. E outra diferença também morfológica do peixe-boi da Amazônia é que, diferente dos outros peixes-bois marinhos, o peixe-boi da Amazônia ele não tem unhas nas nadadeiras peitorais. Tem um parente próximo do peixe-boi também, que é o dugongo. Ele vive ali no leste da África, no Oceano Índico, ali perto do Japão, Austrália. E tinha uma espécie que era mais próxima do dugongo que ela foi extinta, que era uma vaca marinha de Steller, que ela tinha quase 7 metros, tinha toneladas de peso, e em 1900 ela foi descoberta ali no Mar de Bering pelos navegadores, ela se dizimou em 25 anos. Ela foi extinta da natureza, não tem mais. Então, essas são as espécies de peixe-boi e seus parentes. Peixe-boi, vaca marinha, é cada nome que mistura peixe com ruminantes. A gente recebeu uma pergunta da Ana Luísa, de 9 aninhos, de Manaus, e ela está curiosa exatamente sobre esses nomes. A minha pergunta é o porquê que o peixe-boi se chama desse jeito, já que ele não é um boi. E não foi só a Ana Luísa curiosa sobre isso. A Maria Fernanda, também de 9 anos, enviou essa mesma pergunta, diretamente de Tocantins. Eu queria saber por que o peixe-boi tem esse nome. Quem vai responder a Ana Luísa e a Maria Fernanda é o seu Manuel Cunha, que é gestor da Reserva Extrativista do Médio Juruá, uma liderança comunitária importantíssima na região e também conhecedor tradicional dessa e de tantas outras espécies da floresta. De acordo com os conhecimentos tradicionais das famílias tradicionais da Amazônia, a palavra peixe-boi está vinculada à aparência do peixe-boi com o boi, né? Então, um peixe com aparência de boi, por isso peixe-boi. E essa aparência de boi está muito vinculada ao focinho do peixe-boi. Como o peixe-boi, quando vem na superfície, o que as populações viam era o focinho, então dizia que era um peixe, porque está na água para nós é peixe, né? Então era um peixe parecido com boi, por isso o nome peixe-boi, e essa aparência mais vinculada ao seu focinho. Assim também como o couro dele é um couro, apesar que não tem pelo, mas a grossura do couro é muito parecida com a grossura do couro do boi. Então essa é a explicação, não é uma explicação científica nem técnica, mas é com base nos conhecimentos tradicionais porque o nome do peixe-boi da Amazônia. Tem também essa parte da comida dele, né? Ele se alimenta de capim. O peixe-boi ele se alimenta de folhas da natureza e também de capim, principalmente capim. As folhas da natureza que ele se alimenta, assim como o boi, são mais para curar suas doenças, curar verme, curar algum tipo de doença que ele está se sentindo que tem, ele come determinada folha. Exemplo, quando o peixe-boi come a folha do caimbé, que é uma árvore, ele come porque ela tem um leite super ácido que mata todas as vermes dele, né? E assim também como o boi. O boi se alimenta de algumas folhas, esse boi mais selvagem que a gente tem, principalmente nas comunidades tradicionais, onde não tem campo, ele se alimenta meio das frutas, da floresta e das folhas, é também uma outra aparência que vincula com o peixe-boi, né? De fato, não dá para negar a semelhança. E sendo o maior mamífero aquático amazônico, o peixe-boi deve precisar de muita comida para manter esse tamanho todo, né? Ele é o único mamífero aquático que é exclusivamente herbívoro. O peixe-boi ele é vegetariano completamente. Então, ele se alimenta na Amazônia, nos rios da Amazônia, de mais de 40, 50 espécies de plantas
aquáticas, semiaquáticas. Então, aí que está a importância dele para a natureza, né? Ele consegue controlar os murerus, as canaranas, as espécies de capim que tem nos rios. Então, tanto evita a tapagem, né, que é muito problemático para os barcos, que às vezes dificulta até a navegação. Permite também a entrada de luz na água para outros organismos que possam sobreviver também. E ele também ele é um fertilizador das águas, porque o peixe-boi, quando ele come essa massa verde toda dos rios, ele consegue depois liberar pelas fezes, pela urina, nutrientes, né, que vai manter todo o equilíbrio ecológico dos rios. Então isso é importante até para os peixes, para toda aquela fauna que vive ali. Que legal essa ideia de que o peixe-boi pega a planta e meio que digere ela para os rios, né? É como se ele facilitasse para outros organismos a digestão das plantas, né? Porque como planta mesmo, vários animais não vão ter acesso, né, a se conseguir se alimentar daquela planta gigante, né? Por exemplo, tem quelônios que se alimentam de plantas, mas se tiver triturado e ali depositado até outros, né, zooplânctons, pequenos camarões, toda aquela fauna menor que tem, que é a base da cadeia alimentar, vai se favorecer por conta do peixe-boi. E outra característica do peixe-boi é que a cauda dele parece um remo, né, Diogo? Sim, a cauda dos peixes-bois, de todas as espécies de peixes-bois, elas são achatadas igual um remo mesmo, amazonense que a gente tem. O dugongo não. O dugongo ele manteve uma cauda parecida com cauda de golfinho, mais pontuda, mas as dos peixes-bois elas têm essa cauda achatada e é uma cauda bem possante, né, que serve para ele se deslocar mesmo quando tem que sair, fugir de algum predador ou se deslocar mais, ele usa bastante a cauda. O peixe-boi é uma espécie muito calma. Para conseguir observar um animal desses, tem que ter muita técnica e paciência. Manuel Medeiros de Araújo é morador da comunidade Chibauazim, que fica na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacari, no Médio Juruá. Ele vai contar pra gente como a sua experiência de pescador ajuda a encontrar o peixe-boi. Então, me chamo Manuel, sou da comunidade Vila Medeiros, sou um dos representantes da comunidade. Também sou agente ambiental voluntário e faço parte também de contagem, de pirarucu e do manejo tradicionais da comunidade. Manuel, no Médio Juruá também tem peixe-boi, né? Realmente a gente mora numa área que com certeza eu tenho um conhecimento de peixe-boi. Inclusive eu já matei o peixe-boi, sou um dos pescadores assim, que eu encontro com muita facilidade. A família, todos os anos a gente mata o peixe-boi para alimentação. E eu tenho uma área em torno da comunidade que eu encontro vários peixe-boi, top de 8 peixe-boi, e eu acho com muita facilidade assim. Então eu acho que a gente ainda, apesar que o peixe-boi é uma espécie que realmente a gente conhece como extinção, mas também é uma espécie, é um tipo de peixe que é raro a gente ver, a gente precisa ter o conhecimento de pescador mesmo para ver ele. Então acredito eu que nós aqui no Rio Juruá nós temos peixe-boi abundante e só basta a gente estudar fundamental em cima dele para a gente ter o conhecimento. Tem que buscar pescador ideal para a gente ver, porque não é fácil de ver. Por ser esse animal discreto, onde a gente consegue encontrar ele, Diogo? De maneira geral, assim, os peixes-bois, eles, na época de enchente cheia, eles ficam em floresta alagada, nos lagos mesmo, de várzea, de igapó, porque tem mais alimento também, a água é um pouco mais calma. E aí, na época de vazante e seca, eles têm uma tendência de se deslocar para o canal do rio para ficar em locais fundos, que são os poços, né, os famosos boiadouros. Então, essa é a tendência geral, né, tanto de informações do conhecimento local, de comunidades, quanto também de um trabalho que foi feito ali no Médio Solimões, que colocou cintos com VHF, com telemetria, que é um sistema de monitoramento, para acompanhar esses animais. Então, eles conseguiram perceber esse movimento deles entre, por exemplo, a reserva Mamirauá, que são lagos de várzea,
em direção ao Lago Amanã, que é a reserva Amanã, que é um lago de ria, um lago de terra firme, e também alguns animais que ficaram no canal do rio. Então essa é a tendência geral da espécie. É como o seu Manuel falou, ele já matou o peixe-boi. Teve uma época em que se matava muito mesmo, principalmente para alimentação e para a venda do couro. E os moradores das comunidades pela Amazônia estão cada vez mais reconhecendo a importância de se conservar. O Diogo também trabalha pela sua conservação desde o seu mestrado no Rio Purus. O que a gente tem feito no Purus, primeiro durante o mestrado, primeiro a gente fez entrevista com conhecedores de peixe-boi para saber a distribuição da espécie ali na bacia do Rio Purus, também saber onde os animais, segundo o conhecimento local deles, quais eram os hábitats principais que o peixe-boi usava ali naquela região. Então, a maioria dos informantes, eles mencionaram que o peixe-boi não fazia essas grandes migrações para lagos de ria, que eles ficavam a maior parte do tempo na várzea, e alguns moradores mencionaram que sim, alguns peixes-bois eles podiam ir até o canal do rio e voltar, né, fazendo esse movimento na seca e na cheia. O que a gente depois foi atrás para tentar detectar os peixes-bois com conhecimento local mesmo de ex-caçadores, de tentar avistar eles, porque a maior lacuna de informação que tem sobre peixe-boi é ocorrência e número de animais, né? Que todo mundo fala, qual é a pergunta de R$1 milhão, que é quantos peixes-bois tem na Amazônia, a gente não sabe. E essa pergunta de R$1 milhão já está sendo feita pela Tereza, que tem 2 aninhos. A mãe dela, Rona, enviou pra gente. Cadê o boi? É peixe-boi o nome dele. Cadê? Pois é, Tetê, cadê o peixe-boi? Para fazer o monitoramento da quantidade de peixe-boi que existe na Amazônia, é preciso acessar o conhecimento de ex-caçadores. Até porque para avistar o peixe-boi, só sendo o mesmo especialista. E por isso a ciência conta com a experiência de caçadores que hoje em dia não caçam mais e colaboram nos trabalhos de conservação, como o seu Manuel Medeiros. E uma frente importante nesse trabalho de conservação é o resgate de filhotes. Nos últimos anos, a média de filhotes resgatados é com base assim, de 10, 12 filhotes de peixes-bois por ano, encaminhado para o INPA. No passado, assim, mais de 10 anos atrás, a grande maioria era considerado filhote órfão, porque tinha registro que a mãe tinha sido caçada, e aí outros comunitários tinham encontrado o filhote e aí encaminhado, né, para reabilitação no INPA. Esses animais depois são soltos no rio e retribuem essa gentileza com informações para a ciência. E mais uma informação que a gente teve foi com os animais que a gente soltou na natureza, são animais que foram resgatados, filhotes, foram mandados para o INPA, para o cativeiro, para reabilitação. E esses animais que a gente tem colocado esse cinto VHF na cauda para acompanhar o sucesso deles de adaptação na natureza, mas também para entender um pouco sobre esse movimento, porque não existe informação de peixe-boi selvagem na natureza de quais são os movimentos deles. É muito difícil capturar um peixe-boi na natureza. Então, esses animais que a gente tem devolvido tem sido assim uma ferramenta única para tentar responder essas perguntas. O peixe-boi tem uma estimativa de vida de cerca de 50 anos. Isso considerando as observações feitas em cativeiro, onde não se tem muitas ameaças à vida dos indivíduos, já que eles estão ali protegidos. E o processo reprodutivo deles demora que só. A reprodução do peixe-boi é muito lenta e ela é bem tardia. Por exemplo, ele só começa a se reproduzir depois dos 10 anos de idade, mais ou menos. A gestação do peixe-boi, diferente da gente, que é 9 meses, do peixe-boi é 12 meses, é 1 ano. Fica 2 anos cuidando do filhote. E só nasce um filhote de cada vez. Então, assim, uma fêmea na sua vida plena, ela vai ter no máximo 4 filhotes na vida dela, né? E se, quando ocorre a caça, na maioria das vezes, se for de fêmeas, tem um impacto considerável, né, na população, porque perde a fêmea que está ali madura para se reproduzir, pronta, e se não resgatar e reabilitar o filhote, também perde um filhote. Então, por isso que é difícil aumentar a população de peixe-boi. E, Manuel, você como morador da comunidade Vila Medeiros, e por vezes vendo de perto essa espécie que hoje é tão incomum, o que você considera que contribuiu para o sumiço do peixe-boi? Acredito que é porque o peixe-boi é diferente dos outros peixes, né?
ele não tem não desova, não tem uma quantidade de peixe. Quando ele consegue ter um peixe-boi, 2 no máximo. Se tiver 2 é muito raro para ter 2. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque ele não vai ter essa quantidade, né? E é anual, ele não é assim uma coisa aleatoriamente, ele é anual, né? E além dessa reprodução lenta, é claro que a grande ameaça está na caça. O Diogo conta pra gente algumas técnicas de caça e como elas são bem chocantes até para os próprios caçadores. Tem várias estratégias de caça, né? E tem uma que eles usam o torno, que é 2 pedaços de madeira que eles enfiam na narina do peixe-boi. Porque o peixe-boi ele morre asfixiado, né? Ele chega perto da canoa, depois que ele é arpoado, e aí usa esse torno para matar ele asfixiado. Então, tem porrete também, tem outras formas, né, que eles usam para caçar. Então, tem até ex-caçadores que falaram que pararam de caçar peixe-boi porque quando viu, né, colocou o torno e aí viu o filhote estava agarrado na mãe, assim, e aí ele olhou pro animal e falou, caraca, nunca mais vou fazer isso e tal. Mas existem várias técnicas, né, de caça e tinha pessoas que não gostavam de usar o torno também, só usavam o arpão. Então, principalmente foi o arpão, né, que era usado. O Manuel Medeiros já capturou o peixe-boi e ele diz que não é fácil. Realmente, o peixe-boi ele não é fácil de pegar, né? Realmente, se a gente for trabalhar com malhadeira, a gente não consegue, porque ele é muito grosso e ele tem muita força, muito forte. Eu consigo pegar, que nem eu já peguei, de arpoando, mas não é fácil também. Além do ser humano, será que existem outros predadores para o peixe-boi? A princípio, a literatura diz que não tem, né? Os comunitários também dizem assim que, excepcionalmente, não tem um predador natural, assim. Se o peixe-boi estiver em pleno estado de saúde, é difícil ter alguém para combater com ele, assim. Mas, com certeza, alguns relatos, até no Purus, já mencionaram, por exemplo, peixe-boi debilitado, que vai para a beira do lago, e aí tem uma onça que está ali, percebe ele. É muito discreto, por mais que ele chegue a quase 3 metros, quando ele sobe à superfície, ele só mostra o focinho. Então, todo aquele corpo dele grande fica embaixo d'água, e é menos que um movimento de piabas, quando bate na água, assim, é muito sutil. Então, nem mesmo grandes pescadores, às vezes, conseguem avistar um peixe-boi, né? São os conhecedores de peixe-boi mesmo, aqueles que têm o conhecimento, que iam atrás do animal, que conseguem identificar os vestígios, que eles têm aquele olho para bicho. E o Manuel conta que isso é conhecimento dos antigos. É aquela história de antigo mesmo, que os avós contam que ele é um dos peixes que é abençoado por Deus, que ele realmente foi um dos peixes que boiou manso lá no lago, que fala assim, que diz que só Deus e um bom pescador. Então, por isso que ele ficou difícil de capturar ele. A gente tem que ter um conhecimento de pescador mesmo para poder capturar. É incrível pensar que um animal de quase 3 metros de comprimento e mais de 400 quilos pode ser tão discreto e sutil, né? É como já dizia a Tereza. Cadê? A boi? Cadê? O bicho tem um senhor lá, o seu Dico Gomes, que é um dos conhecedores de peixe-boi, assim, os maiores lá da comunidade do Cuianã, na reserva Pegaçu-Purus, que ele fala, Diogo, a frase dele já me marcou, assim, ele fala, o peixe-boi é sagaz, então quando a gente acha que não tem peixe-boi, tem, quando acha que tem, não tem, o bicho ele é um fantasminha. É triste pensar que a maior ameaça para eles somos nós, seres humanos. Historicamente, de todo o passado, né, de exploração do peixe-boi, com certeza foi por questão humana, né? Antes dos colonizadores chegarem no Brasil, já existia uma caça local por indígenas, pelos nativos locais aqui da Amazônia. Mas depois que começou uma caça mesmo comercial, que foi bem em larga escala, né, para envio de carne,
e couro para a Europa, porque o couro também foi muito importante, porque o couro eles usavam em correias de maquinários. O couro do peixe-boi curtido, ele chega a uns 2 centímetros de espessura. Ele é 3 vezes mais que o couro de boi, assim, de grossura. Então, ele era muito requisitado. Então, além da carne que era enviada para a Europa, muitas toneladas de couro de peixe-boi foram enviadas com esse propósito, para uso em maquinários, né? Então, foi uma exploração muito grande que teve ali no século XX. E hoje em dia, né, por mais que tenha diminuído, não existe mais caça em larga escala, existem outras ameaças, né? Como eu falei, captura acidental em rede de pesca. A gente tem visto que as mudanças climáticas estão tendo um impacto grande na Amazônia. Então, essas secas grandes, né, que a gente tinha, que era bem espaçada, era uma vez a cada 30 anos, 20 anos, está sendo bem frequente. Então, deixa os animais bem vulneráveis também, porque muitas vezes eles ficam presos em lagotes e acabam morrendo. O lago seca, morre encalhado, ou facilita o abate por pessoas que nem são caçadores, às vezes, mas é uma questão de oportunismo. Então, a grande ameaça mesmo foi o homem, né? Atualmente, algumas degradações de ambiente, por conta de hidrelétrica, desmatamento, tudo isso tem influenciado, com certeza, as populações de peixe-boi. Ainda existe a venda da carne do peixe-boi ilegal, né? Só que imagino que seja bem menor hoje em dia. Com certeza é bem menor do que essa exploração que teve no passado, né, comercial para a Europa, é bem menor. E ela nunca parou, né? Existe um comércio ilegal depois de 1967, que foi a lei mesmo de fauna, né, de proibição de uso de fauna. A caça ela nunca parou, ela existe em menor escala, mas você encontra carne de peixe-boi à venda em praticamente todas as cidades da Amazônia. Por falar em carne do peixe-boi, existe um prato que é bem tradicional nas comunidades, que a dona Maria Levina, que é cozinheira de mão cheia, moradora do território Médio Juruá, vai contar pra gente. Diga aí, dona Maria. Meu nome é Maria Lenice, moro na comunidade Bauana. Como é que é feita a mexira? Cozinha a carne, aí quando ela tá mole, aí coloca ela para escorrer, rala. Aí pega a banha, coloca no fogo para derreter. Quando a água tá escorrida, aí tempera, aí ferve na banha dele mesmo. Do peixe-boi? Do peixe-boi mesmo. Aí quando tá bem molezinha, aí tira e tampa a panela. Aí quando quer só faz e lá e quando vai comer e esquenta e come. A mexira é uma forma de conservar a carne na própria banha do peixe-boi, antes do gelo e da geladeira. Era uma técnica muito importante para conservar a comida. Mas hoje em dia não se pode caçar. O peixe-boi é protegido por lei. Ele está incluído na lei da fauna. Antes da lei da fauna, ele tinha sido incluído durante essa época de exploração aí de PEG, né, de couro. Teve várias leis de fauna que tentavam, pelo menos, nortear um pouco esse comércio. Aí tinha uma das primeiras lá na década de 50 que já colocou o peixe-boi, assim como sendo uma espécie proibida de caça. Mas foi essa da fauna de 67 que realmente normatizou e proibiu efetivamente o comércio, né, a captura de peixe-boi. E o peixe-boi está em perigo de extinção? Dentre as categorias de ameaça, ele está na categoria que se chama vulnerável à extinção. Isso significa o quê? Que as ameaças do passado elas não acabaram, elas ainda se mantêm em menor escala, mas ainda continua. E se continuar essas ameaças, né, nas próximas gerações, a espécie pode sim entrar num risco maior de extinção. A valorização do conhecimento local e tradicional das comunidades é muito importante e fundamental no desenvolvimento dos trabalhos em conservação e também científicos. Para fechar esse episódio, a gente tem uma curiosidade vinda lá de Piedade, São Paulo, do Lucas Bortolini. Diz aí, Lucas. Como o peixe-boi dorme? Quem vai responder para o Lucas é o Givanildo. Ele é meu compadre, padrinho da minha filha e mora na cidade de Carauari. É tecnólogo em gestão ambiental e é um conhecedor de peixe-boi. Lucas, repara o áudio que ele me enviou. Ô, minha comadre, bom dia. Diga para essa criança que peixe-boi dorme sim, viu? E dorme muito. Como ele come muito, né? Ele
Ele armazena muita gordura no corpo dele, né? E aí ele dorme bastante, sim. E diga para ela que ele dorme. Normalmente ele passa metade do dia dele dormindo dentro d'água, quietinho no canto dele. Ele dá aquela sobe para respirar. E quando ele está acordado, que ele vai respirar, ele tem um intervalozinho aí de 5 minutos. Nessa faixa de 5 minutos não respirar e outro. Mas quando ele está quieto dormindo no cantinho dele, ele pode passar até 20, 25 minutos sem respirar, sem subir para respirar. Mas diga para ela que ele dorme. Como ele come muito, é muito grandão e acumula gordura, ou ele está comendo ou ele está dormindo. Que legal, gente! E aí, você curtiu? A produção dessa temporada do Vozes do Juruá foi feita por mim, Maria Cunha, Andressa Scabin, Pamela Barbosa e Clara Machado. Esse episódio foi roteirizado por mim e também as entrevistas de Manuel Medeiros de Araújo e Maria Levina. E eu, Clara Machado, conduzi a entrevista com o pesquisador Diogo de Souza. A edição é de Luan Alencar. Acesse o site e as redes sociais do Instituto Juruá para saber mais sobre o nosso trabalho. E se curtir, considere doar para fortalecer as nossas ações. Essa temporada tem o apoio da Pulitzer Center. Até a próxima com mais Vozes do Juruá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza dá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza